Bom, vamos lá. Olá a todas e todos, sejam todas e todos e todes bem-vindos aqui ao nosso encontro Caminhos para uma Educação Antirracista. Eu me chamo Juninho, eu sou jornalista, sou diretor editorial da Dandara Editora e para mim é um prazer imenso poder realizar esse encontro, esse bate-papo com a Eliane Alves, que é pedagoga e tem aí se dedicado nos últimos anos a pensar e construir caminhos para uma produção de uma educação antirracista, né? Então, e através desse trabalho que ela desenvolve na cidade de Pato de Minas, interior de Minas Gerais, ela produziu um material riquíssimo, né, pedagógico, de trabalho, e também, resultado dessa construção, ela produziu uma belíssima obra que a gente aqui da Editora Dandara tem um prazer imenso de poder lançar, que é a Caixa de Dandara, que é um livro infantil que tem, assim, que contribui bastante com o trabalho, principalmente para a educação infantil, para a educação ali do primeiro ciclo, entre segundo até o quarto ano, enfim. Então, é uma história muito bonita uma estudante negra que chega na escola e encontra uma caixa que vai ali, através de figuras, né, construindo, remontando a história da formação brasileira, né, desde da invasão portuguesa, dos povos originários, né, da chegada dos africanos, né, e como que foi se construindo aí essas relações e a resistência, né. Então, é um livro muito bacana, muito didático, que de fato foi construído e forjado a partir de uma experiência concreta, né, de quem está ali na ponta, na sala de aula. Então para nós é um prazer imenso poder iniciar o nosso selo infantil, que é o selo Dandarinha, com essa obra da Eliane, né. Eu também aproveito aqui para dizer que a gente construiu uma promoção aqui para todo mundo que está participando com a gente. Depois eu vou colocar aqui o link, quem quiser adquirir o livro. A gente criou um cupom de desconto de 10%, o cupom Educação. Então, quem quiser adquirir o livro, ainda não adquiriu, quiser adquirir, quiser também compartilhar com outras pessoas que eventualmente queiram adquirir o livro, pode inclusive compartilhar esse cupom de desconto. Então, sem mais delongas, eu quero aqui passar a palavra para a Eliane, né, reforçar aí para que todo mundo se apresente aqui no chat, fale o nome, da onde é, né, da onde que está conectado aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar aqui um formulário de inscrição de lista de presença. É importante que todo mundo preencha para que nós possamos aí depois enviar o certificado e mais informações. Só apresentando aqui a Eliane, né, rapidinho, antes de passar para ela, vou falar aqui a apresentação que ela fez no nosso livro aqui, Caixa de Dandara. Eliane Alves Silva, sou uma mulher negra e tenho orgulho da minha origem. Desde criança, gosto muito de ouvir histórias do nosso povo, principalmente aquelas que foram contadas por minhas avós. O tempo passou e continuo gostando de saber sobre o passado. Assim consigo analisar o presente e até pensar sobre o futuro das gerações. Sou escritora e pedagoga, leciono para a educação infantil e ensino fundamental 1. Durante a minha trajetória em sala de aula, percebi que os meus alunos, assim como eu, gostam de histórias com personagens inspiradores. Assim surgiu a personagem Dandara,
uma menina negra, curiosa, esperta, como toda criança. Então, com a palavra, Eliane Alves. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Antes de começar a apresentação e falar do trabalho, quero contar um pouquinho sobre mim, né? Porque tem um início que faz parte, né? Como chegar a esse desejo de escrever a história A Caixa de Dandara. Eu sou daqui do interior de Minas Gerais, da cidade de Patos de Minas. Tem muitas pessoas daqui, do curso de pedagogia, a secretária de educação do meu município está sempre aqui me dando apoio. Então, assim, muito obrigada, tá? Por esse momento de partilha e vai ser um bate-papo mesmo para a gente trocar essas experiências. Eu costumo dizer que morei num bairro, quando criança, na minha adolescência, eu tive muita referência negativa, né, sobre o que é ser negro. Morava num bairro pobre, afastado do centro, no meu bairro tinha tinha movimentos de congadas, de Moçambique, tinha escola de samba, e eu não lembro de ouvir referências positivas. Era sempre assim, não, você não pode ir ali não é um lugar para você. E eu ficava incomodada com aquilo, apesar de ser criança, eu pensava, mas por que não, né? O que tem de errado? Por que não é certo, né? E quando fui para o colégio, eu estudava numa escola e perto dessa escola tinha uma mulher que as crianças falavam que ela era macumbeira. Então, assim, sempre essa história de medo e de que não é algo bom, de que não é algo positivo. Nos livros didáticos que eu estudava, né, quando falava o menino negro, era sempre o pivete, alguma história ligada à marginalidade, à violência, referências positivas de mulheres negras não se via, não se lia, né? E quando eu me tornei professora da educação infantil dos anos iniciais, me formei em 2001, ainda não tinha, né, saído a Lei 10.639, e não se ouvia muito na formação falar sobre esse assunto também, né? Educação antirracista. E depois, quando eu já estava trabalhando como professora, comecei a participar de alguns cursos de formação em arte, né? E nesses cursos, eu achei assim, a professora Maria Olímpia, né, da rede municipal, ela teve muita sensibilidade de convidar pessoas da comunidade para ir falar sobre a luta antirracista no município. E aquilo me tocou profundamente, porque eu percebi que essas pessoas estão aqui falando, e eu, como professora, como mulher negra, o que eu tenho feito para somar nessa luta antirracista? E eu me dei conta que eu tinha feito muito pouco. Então, foi uma chavinha que ligou. Então, tudo que eu aprender, eu quero compartilhar com os meus alunos. Daí surgiu o desejo de escrever história e apresentar a história para as crianças. Eu vou começar aqui a apresentação dos slides, que eu vou conversando e a gente vai visualizando. Deu certinho aí? Ok. E foi daí, então, né, que começou toda essa história de querer uma professora escrever histórias para crianças, né? E agora está aqui, né, lançando a segunda edição do livro, é uma emoção muito grande, saber que que tem alcançado, né, não só a minha escola, a outras cidades, outros estados. Então, isso é muito motivador. E de onde essa história, esse desejo, ele não nasceu da minha cabeça, né? Existem legislações que garantem que é um tema de relevância e a gente precisa, sim, falar sobre essa temática, né, da pluralidade cultural, que diz respeito ao conhecimento e à valorização de características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional.
as desigualdades socioeconômicas e a crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira. Então, porque as pessoas questionam muito, né? Mas você trabalhando na educação infantil, anos iniciais, por quê? Então, assim, tem embasamento legal, tem embasamento teórico, né? Para fazer esse tipo de trabalho nas escolas e onde mais, né? Quando a gente trabalha com alfabetização e letramento, né? A gente sempre reflete o que é alfabetizar. É apenas fazer que o indivíduo saiba ler e escrever? Vai um pouco mais além, né? O letramento, a pessoa é capaz de compreender e interagir socialmente, né, com esse mundo da leitura e da escrita. Então, para estudar história, estudar qualquer componente curricular, mas eu gosto de frisar, estudar história, requer reflexão e criticidade por parte dos professores que vão elaborar as atividades, por parte dos estudantes, né? Quando estudamos história, nós estamos lidando com o quê? O tempo histórico, cronológico, com fatos, fontes, grupos sociais e linguagens diferentes. Então, é importante, desde cedo, a criança perceber que é necessário, nos anos iniciais, principalmente, né? Eu trabalho muito com quarto e quinto ano. Quando a gente estuda a história do município, né? Em que tempo isso aconteceu? Está ligado a algum fato? Quem escreveu essa história? Quais são os fatos que estão aqui? Que fontes foram pesquisadas? Naquela época, né, fazendo uma reflexão com o tempo, quem era o grupo social dominante? Quem tinha acesso ao estudo, à escrita? E aí você começa a mostrar para a criança que nem sempre aquilo que está escrito é uma verdade absoluta. Houve, sim, na história, o apagamento da história do povo negro, né? Direitos foram negados, pessoas foram silenciadas, documentos foram destruídos. Houve expulsões, opressão, marginalização, e ainda há negacionismo, violência. Em cada cidade brasileira é possível perceber, é possível refletir sobre essas questões. Inclusive com as crianças do ensino fundamental. E as leis, né, que tentam reparar os danos causados pela escravidão, por esse passado nosso, elas são de muito tempo. 1837, na primeira lei de educação, negros não podiam ir à escola. Em 1850, né, surgiram que as leis de terras. Os negros não podiam ser proprietários. 1855, lei do sexagenário. Quem sobrevivia para ser livre, né? Naquela época, as pessoas, elas não tinham tanto tempo de vida assim. O que é a abolição da escravatura, né? Depois de tanto tempo, será que foi uma ação de bondade da princesa Isabel? Nós sabemos que o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. E houve muita luta do povo negro em resistência, para fugir, para acabar, para tentar sobreviver. Em 1890, né, a lei dos vadios e capoeiras, né, eram os que perambulavam pelas ruas sem trabalho, sem residência, iam para a cadeia. Será que essas pessoas eram mesmo livres? Dá para imaginar qual era a cor da população carcerária daquela época e hoje? Então, estudar história, gente, não é você pegar aquele fato e tomá-lo como verdade, é sempre você fazer perguntas. Gostei muito, né, dessa abordagem, assim, de apresentar as datas, de apresentar
as leis, e questionar, e perguntar, refletir mesmo com os alunos. A lei do boi, né, a primeira lei de cotas no Brasil, ela não foi feita para negros, ela foi para os filhos de donos de terras, que conseguiam vagas nas escolas técnicas e nas universidades. Então, assim, quando fala em lei de cotas para negros, mas isso não é certo. Mas isso não vai, né, tem pessoas que questionam, né? 1988, então, nasce a nossa Constituição. Foram necessários 488 anos para ter uma Constituição que dissesse que racismo é crime. Na maioria das ocorrências, né, se minimiza o racismo enquanto injúria racial, e nada acontece. Então, quando a gente olha para trás, tantos anos depois, e o que mudou? O que nós conseguimos avançar? Em 2001, né, a Conferência de Durban, o Estado reconhece que terá que fazer políticas de reparação e ações afirmativas. Mas não foi porque acordaram bonzinhos, né, de bom grado. Não, isso não aconteceu sem luta. Foram décadas, né, para que houvesse esse reconhecimento. E olha que até hoje tem gente que ignora. Então, em 2003, promulgada a Lei 10.639. É a lei que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, porque inclui, né, o currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade dessa temática, história e cultura afro-brasileira. Em 2009, houve a primeira política de saúde da população negra, que prossegue sendo negligenciada e violentada. Quem são as maiores vítimas da violência obstétrica no sistema de saúde? Então, não é uma questão apenas de educação, né? Em todos os âmbitos da sociedade. O racismo estrutural, ele permeia todos os segmentos da sociedade, inclusive na saúde. Então, tem dados, tem pesquisas, tem estudos que tratam sobre isso. Em 2010, a Lei 12.288, do Estatuto da Igualdade Racial, em um país que se nega a reconhecer a existência do racismo. Eu costumo dizer o seguinte, que quando eu começo a conversar com uma pessoa, e a pessoa nega o racismo, não tem como continuar a conversa, porque a pessoa não aceitar os fatos, não aceitar uma história de tanto tempo, aí você não pode nem tentar ficar no bate-boca. Você precisa dar o tempo para que aquele grupo, aquela pessoa consiga, né, compreender do que é que nós estamos falando, que luta é essa. 2012, a lei de cotas nas universidades, né, aí tem essa frase aqui, ó, a revolta da Casa Grande sobre um falso pretexto de meritocracia. Então, eu achei interessante essas frases, né? O autor eu não conheço, o nome dele é Luan, mas, assim, bastante inteligente e provocativa para a gente levar para a sala de aula, para apresentar e discutir com os estudantes. Diante disso tudo, eu sempre me pergunto, como eu vou ensinar história para as crianças? Será que é repetindo o discurso eurocêntrico de sempre? Será que eu vou desconsiderar tantas leis vigentes? Será que eu posso ignorar os currículos educacionais que tanto já avançaram? Ainda não é o ideal, mas avançou. E as pessoas ainda insistem em negar. Eu falo que tem professores, infelizmente, que falam para mim, não, essa lei vai cair. Então, eu não sei de onde essa pessoa está tirando essas informações, né? Independente, se não houvesse a lei, teria que prevalecer o bom senso, né? Deixando de realizar as atividades dos livros didáticos que tratam sobre a história da África e dos afrodescendentes, alegando que os pais podem não gostar de determinado assunto relacionado, principalmente, né, no componente curricular de ensino religioso, acontece muito isso, é uma realidade. Ah, não, vão passar para frente, e isso não pode acontecer.
Estudar a história da África, a cultura dos afro-brasileiros, é um direito do estudante. Não é eu quero, vou deixar de querer, né? E nós não podemos retroceder. Nós não, nenhum direito a menos. Precisamos, né, enquanto professores, gestores, investir nessa formação continuada dos professores. É preciso ter um diálogo com a comunidade sobre o que é e por que a escola, a sociedade precisa adotar uma postura antirracista. Adequar os projetos políticos pedagógicos das instituições de ensino. O que eu vejo acontecer? Vamos fazer a turma de alunos com dificuldade de aprendizagem. Quando você chega na turma, a maioria deles são negros, pardos, pobres. Então, assim, a escola é muito elitista, infelizmente, ainda. Não são todas, mas acontece. Incentivo a pesquisas, né, sobre a história do povo negro em cada município brasileiro. Eu falo que a gente precisa redescobrir a nossa história. Adotar um material pedagógico e literário escrito também por negros e indígenas. É muito importante, né? Essa questão do olhar, do lugar de fala ao escrever, tem uma sensibilidade diferente e também, assim, ela foi por tanto tempo negada, né? Que os negros não escreviam, não tinham acesso à educação. Uma pergunta que eu ouço muito é essa aqui. É necessário parar o conteúdo para estudar sobre a história da África e dos afrodescendentes? Porque a gente trabalha com a proposta de interdisciplinaridade, fala assim, todos os professores são responsáveis, né? Não é apenas o professor de história que tem que dar conta disso. Você pode ir fazendo inferências e parcerias, e as pessoas falam assim, eu respondo, não é necessário parar. Até mesmo porque a gente não pode ficar apenas nos movimentos culturais, o que é a capoeira, a culinária, a vestimenta, não é só isso. A gente tem que olhar e pesquisar quais são as contribuições do povo negro nas diferentes áreas, na arquitetura, na economia, na ciência, na língua e também na arte e em tantas outras. Eu gosto de apresentar a história do Brasil para os meus alunos, do quarto, quinto ano, por exemplo, e falo com eles, né? A história do Brasil eu faço uma pergunta. A história do Brasil é uma bela narrativa que se iniciou no ano de 1500? E é muito bom quando você vê que crianças conseguem perceber que não, né? Antes disso já haviam habitantes, já haviam histórias e memórias em nosso território. A chegada dos portugueses, a escravização dos indígenas e dos africanos são fatos históricos que tiveram consequências. E eu gosto de falar para eles, subestimaram, né, a capacidade de resistir do povo negro e do povo indígena. Apesar de tanto sofrimento, tantas mortes, tanto sangue derramado, ainda existe um Brasil indígena e africano latente, que reivindica os seus direitos. Então, quando a gente tem esse olhar, a gente vê nessa perspectiva, a gente entende tantos conflitos que ainda hoje existem na sociedade e que as pessoas recusam, né, a travar esse diálogo de maneira sadia e saudável. Outra pergunta que eu escuto muito. Esse tema não é muito pesado para as crianças? Nesse cenário comunicativo que nós vivemos hoje, né? Principalmente agora nessa situação de pandemia, onde a educação ela teve que se reinventar em termos de tecnologia, o consumo da mídia, né, o compartilhamento de informações disparou e é uma circulação incontrolável. Hoje as crianças elas têm acesso a todo tipo de informação. Por exemplo, um caso de racismo que acontece, aquilo ali veicula na mídia, mas será que a criança não tem estrutura para compreender aquilo? Por isso é tão importante, né,
que o professor tem o conhecimento, para poder fazer as inferências com aquela criança. As crianças, elas têm direitos, a começar, né, na educação infantil, por aquele campo de experiência, né, o eu, o outro e o nós. O tempo todo, elas são estimuladas a se conhecerem e aprenderem sobre si e sobre a diversidade. E o papel do professor é justamente esse, promover um debate, é ser mediador do conhecimento. Olha, vamos analisar aquele caso que aconteceu e fazer as ponderações necessárias. E agora eu apresento para vocês a personagem Dandara. Antes de eu prosseguir, vocês querem fazer alguma pergunta dessa primeira parte? Fiquem à vontade, se alguém quiser se manifestar, antes da gente entrar na história. Juninho, posso seguir? Pode sim, Eliane, fica à vontade. Só reforçando aí que é importante que todo mundo preencha a lista de presença, tá? Eu já postei o link aqui no chat para poder receber o certificado depois. Tá. Trabalhando na educação infantil nos anos iniciais, né, a gente tem essa necessidade de fazer sempre uma abordagem lúdica. E a Dandara é uma estudante. O fato dela ser uma estudante aproxima muito o leitor. E a história se passa numa escola. Então faz toda a diferença, né? Quando as crianças elas encontraram elas se identificaram, né, com a personagem, com essa criança. Toda criança é curiosa. Quando a Dandara chega mais cedo à escola, ela encontra no pátio uma caixa bem antiga, parecendo um baú. Ela olha para ver se tem algum bilhete, alguma coisa, nada. Então ela resolve abrir. E nesta caixa ela encontra imagens, desenhos feitos à mão incríveis. Provavelmente algum artista da cidade fez esses desenhos e deixou no pátio da escola. E aí a gente pode explorar isso de muitas formas, né? E a personagem vai tirando esses desenhos e vai conhecendo um pouco mais sobre a história do Brasil. E antes do texto, né, eu gosto de apresentar as imagens, né? As imagens, elas falam muito, porque estudar a história fazendo perguntas é muito mais interessante. Então, no primeiro desenho que a Dandara, ela vê tribos indígenas, né? Quem eram esses povos? Onde eles viviam? Quais eram os costumes? Tem também, né, as tribos africanas. A história dos negros, ela não começa no Brasil. Eles já tinham uma vivência no continente africano. E a chegada dos portugueses. Então, assim, só essas 3 imagens, a gente tem assunto e coisa para explorar e infinitas, né? E as crianças vão fazendo perguntas, e você traz o texto, você complementa, você faz pesquisas. E sempre questionando, né? Então, os portugueses chegaram, desceram dos seus barcos, se aproximaram dos indígenas. Qual será que foi a reação desses indígenas? Será que foi de imediato eles se acertaram, fizeram um acordo? Ou será que teve pressão, que teve medo? Quem são essas pessoas que estão vindo, estão dentro desse navio, amarradas? Por que amarradas? Qual que é a expressão do rosto dessas pessoas? E sempre, né, resgatando e valorizando essa questão da pessoa, do ser humano, porque a nossa história, ela tratou essas pessoas como coisa, né? O escravo, a propriedade. E é muito importante a gente mostrar para o estudante esse outro olhar. Nessa outra imagem, onde tem, né, provavelmente o dono da fazenda contando dinheiro e lá fora os escravizados trabalhando. Quem lucrou com essa história? Quem lucrou com essa situação? Foi bom para qual dos grupos sociais? Né? Em que sentido que foi bom? Em que sentido foi ruim?
Então, são muitas possibilidades. E a contextualização com a realidade. Em determinado momento da história, vai falar sobre os quilombos, né? Quilombo dos Palmares, Zumbi, Dandara. E aí a personagem, a estudante, ela encontra um bilhete junto com os desenhos. E você? O que sabe sobre os remanescentes quilombolas? Então, assim, aqui na nossa cidade, a gente pode estar perguntando para as crianças, né? Aqui já foi algum quilombo antigamente? Existem esses, como que fala, gente? As pessoas, fugiu a palavra, os filhos, né? Remanescentes. Isso, sumiu completamente, os remanescentes quilombolas, né? Hoje ainda essas pessoas estão aí, sim, eles estão lutando, eles estão reivindicando seus direitos, eles estão mantendo a tradição, a cultura do povo negro. Então, é muito. E tem pessoas da comunidade, inclusive, que a gente pode convidar, ir para a escola para falar. Então, é uma forma também de mostrar a importância da história oral do povo negro. Fazer visitas, né? A ilustradora fez essa página aqui de uma visita que eu fiz com os meus alunos no museu da minha cidade. E a gente, bem na época que nós fizemos a visita, tinha lá a exposição das congadas, tinha os instrumentos, as coisas, né? Então, assim, foi um momento muito marcante para mim e para eles. E aí aqui eu já até falei, né, dessa questão da gente promover, envolver a escola com a comunidade. O que tem no meu bairro, quem são essas pessoas, o que elas podem contribuir. E dependendo da idade, né, do estudante, a gente vai incentivá-los a também serem pesquisadores, a comparar as fontes históricas, a história oficial, com a história oficial do município, com a oralidade, o que essas pessoas que foram convidadas falam, por que está diferente, qual que é o caminho para a gente redescobrir essa história, revisitar documentos, né? Então, se você fizer chamar alguém do cartório, apresentar algum documento antigo, a gente consegue comprovar muita coisa e despertar a curiosidade também para muitos outros assuntos. Essas imagens do livro, né, elas me deixam, assim, bem feliz, né, de mostrar que essa luta, principalmente dos afro-brasileiros e dos indígenas, é uma luta que segue de muito tempo e de mãos dadas, né? Então, somos todos por uma causa só. Ela não inclui apenas os negros e os indígenas, os brancos também. Essa semana passada eu tive um bate-papo com a turma de 8º ano e eles, meninos, perguntam muito, né? Eu não é a faixa etária que eu costumo trabalhar. E eles falam, então você é contra os brancos? É culpa dos brancos? Não é uma questão de ser contra, não é questão de culpa, né? Nós precisamos estudar a história com esse olhar de criticidade e entender que nós nos relacionamos bem com brancos, negros, indígenas, mas nós também temos que ter esse cuidado, né? Agora eu estou analisando os fatos, eu não estou julgando as pessoas. A Dandara, ela encontra uma folha em branco. O que eu quis dizer com essa folha em branco na história? Que a história não acabou, ela continua sendo construída. No momento que a gente para refletir sobre esses assuntos, né, que estamos conversando aqui, por exemplo, nós estamos fazendo história o tempo todo. E quando a criança percebe, né, que ela também é um agente transformador da história, eu acho que faz muita diferença. E a personagem Dandara, quando entende tudo isso, olhando as imagens, ela dá um grito, né? Viva Zumbi dos Palmares, viva Dandara. Então, ela estampa a felicidade de quem conhece a sua origem, a sua identidade. Deixa eu voltar aqui. E essa imagem também, né, da menina, da estudante, se sentindo empoderada, uma heroína. E lembrando, né, das mulheres ao longo da história. Não foi apenas a Dandara, né? A Dandara, a gente soube há pouco tempo da história da Dandara, porque
os livros não traziam. E não é só, Dandara, quantas mulheres que contribuíram e contribuem com essa luta antirracista ao longo da história. Então, é muito importante a gente focar e pesquisar sobre essas mulheres também. E as mulheres que sofrem também marcam a história, né? Aqui no município de Patos de Minas, por exemplo, aconteceu aquele caso da Madalena, uma mulher negra que viveu muitos anos numa situação análoga à escravidão, numa família rica da cidade, num lugar prestigiado, né, no centro da cidade, onde ninguém sabia. Então, o que isso quer dizer? Estamos em pleno século XXI e ainda existem pessoas, não é só a Madalena, quantas pessoas ainda estão vivendo em situações cerceadas do seu direito de ir e vir, né? Então, isso é muito sério e não tem como a gente ignorar um fato desse e não falar com as crianças, e não falar na escola, e não tocar nesse assunto. E termina, né, a história assim, mais ou menos assim, dessa forma. Quem deixou a caixa no pátio da escola, eu não sei. Provavelmente um artista da minha cidade. A arte desperta. Sou menina, negra, brasileira, sou guerreira e também sou Dandara. O papel da arte é fundamental para a gente trabalhar qualquer conteúdo, porque através de uma sensibilização a gente consegue envolver pessoas. Eu gosto muito da pedagogia de projetos, onde a gente consegue trabalhar de maneira interdisciplinar e envolvendo toda a comunidade. Vamos mudar. E a Dandara, ela deixa um recadinho no final da história. Essa luta não é só minha. Enquanto houver racismo, não tolere, denuncie. Eu tive um aluno do 4º ano, que ele, no dia depois da aula de história, a gente trabalhando, a história toda e muita coisa, ele falou assim para mim no final da aula: professora, deixa eu te dar um abraço. Aí ele me deu um abraço. Eu quero te falar uma coisa. Eu nunca quero que você conheça a minha avó. Aí eu pensei, gente, mas por quê, né? Falei para ele, por quê? Ele falou assim, ela é muito racista. Então, assim, uma criança do 4º ano, 9, 10 anos, com essa consciência, ele não vai deixar de gostar da avó dele de maneira nenhuma, mas ele teve uma percepção. Então, eu fico imaginando aqui, né, no caso Madalena, e as crianças que conviviam com aquela situação, ninguém sabia, e os adolescentes e os adultos, então é muita coisa envolvida. E o papel da escola de deixar clara essa postura antirracista, ela tem um poder muito grande, inclusive de atingir, né, e afetar as famílias que, porventura, estejam vivenciando alguma coisa como essa. E essa criança, ela não vai ser tolerante às brincadeiras racistas, ela não vai ser tolerante a muita coisa. Então, assim, olha, eu até entendo que os meus antepassados, que os meus familiares tiveram essas atitudes, mas agora eu não quero mais. Eu vou fazer diferente. E aqui, eu quero parar um pouquinho, quero ouvir vocês, que eu vou falar depois da prática, né, pedagógica. O que vocês acharam da história? Tem alguma pergunta? Fique à vontade, por favor. Deixa eu ver o chat aqui, tem alguma coisa, alguma pergunta? Tem bastante comentários aqui no chat, viu? Vamos interagindo um pouquinho, porque senão eu vou só falando. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Meu nome é Faiola, eu falo aqui de Camboriú, Santa Catarina, e eu gostaria de parabenizar vocês, né, por abordagem do assunto e o quanto é importante. Eu trabalho com crianças, né, do 1º aninho, hoje estou até o 7º ano, né, trabalhando com essa faixa etária, e é muito importante trabalhar, debater, ensinar, e o mais importante, ter esse conteúdo, esse material riquíssimo para a gente trazer também novas formas de abordagem, né? E um profissional, eu falo, nós podemos fazer a diferença.
Então, nós temos que ensinar, nós temos que trazer. Não dá para ficar sentado esperando o professor de história. Eu sou professora de educação física, mas eu não espero o professor de história vir trazer e abordar para entrar no assunto. Não, a gente pode abordar o ano inteiro. Não adianta só falar em novembro, né? Ah, vamos iniciar o mês da consciência. É muito importante que você trouxe essa fala. Dá para ser trabalhado o ano todo. Né? Dá para ser trabalhado. E o professor tem que ter coragem de enfrentar a escola, e não é enfrentar, mas trabalhar, trazer, insistir com a escola a importância de se debater os assuntos, porque os anos passam, mas ainda continua. Nós estamos no processo, nós estamos engatinhando ainda, parece, né? Tem bastante coisa, mas dentro da escola parece que demora. Mas nós podemos, né, fazer a diferença. E parabéns, obrigada. E com certeza eu quero um livro, né, para poder ter mais um material para poder trabalhar com as nossas crianças, né? As crianças precisam saber. Inclusive, essa semana, rapidinho um relato, trabalhei com eles a cultura hip hop. Muito bom. Novas abordagens. E eu trouxe toda essa abordagem, fiz a história do negro no Brasil, como foi a saída deles na África. Então, você consegue, através de um assunto, ampliar, trazer, fazer com que eles entendam, né? Então, parabéns, só queria deixar um relato e quero participar mais vezes. Parabéns, tá? Obrigada. Obrigada a você. Isso mesmo. Eu vi aqui no chat agora alguém falando assim, às vezes tem uma criança que tem dificuldade da bonequinha negra e não quer e recusa, né? Acontece. E quando é da boneca, tá tranquilo. O problema é quando a criança fala assim, eu não quero sentar perto do coleguinha. E aí você olha para o coleguinha, ele não te fala, mas ele deixa claro ali, né, que é diferente. E tem muito disso, de não querer pegar na mão. Isso é muito triste, de não querer brincar. E aí as pessoas falam assim, os meus colegas professores, às vezes falam, é mais fácil para você porque você é negra. Mas eu acredito que não. Só o fato, né, da professora branca, ela ter uma bonequinha preta dela e levar para a sala de aula, ela demonstrar um pouquinho de afetividade com aquilo ali, é uma camiseta com uma estampa, que você usa, é um objeto que você coloca na sala de aula, né? Eu gosto quando eu trabalho com educação infantil, a gente tem o alfabeto, né? Eu fiz o alfabeto afro, estampei lá na sala. Então, a gente traz elementos da cultura e expõe ali, ó, nas letrinhas. Isso é tão bom, é tão sutil, é tão suave. E eu acho que, né, na sua fala, na sua vestimenta, na sua postura, você trazer um pouquinho de amorosidade, de afetividade mesmo, em relação a tudo. A gente fez uma prática pedagógica assim, levando duas bonecas, né, uma branca e uma negra. E a gente fazia pesquisa com as crianças bem pequenas, né? Qual delas é mais inteligente? A boneca branca sempre ganhava. Qual delas é mal educada? A boneca negra ganhava. Então, assim, é uma coisa absurda. É no imaginário, é na vivência dessas crianças, né? Educação infantil, a gente trabalha com vivências e experiências o tempo todo. Quando eu trabalhei a dramatização da história da Dandara na educação infantil, com crianças de 4 e 5 anos, eu perguntei para eles, né? Quem gostaria de fazer papel de indígena? Alguns quiseram. Quem quer fazer papel de escravizados? Ninguém quis. E aí eu coloquei um turbante na cabeça e falei, quem quer fazer papel de guerreiro africano comigo? Aí alguns animaram. E os portugueses, muitos queriam fazer. E uma coisa que me apertou o coração, que como as crianças, né, não leem, o combinado era, eu leio, eu falo, descrevo a cena, e eles imitavam, faziam os gestos. Então, a gente fez um barco de papelão bem grandão, e os meninos entraram no barco, né, os que faziam papel de escravizados, e eles chegavam, a gente fez essa dramatização no pátio da escola. Aí eu disse a frase, os africanos chegaram ao Brasil e foram trabalhar. Quando eu disse que eles desceram do barco,
Os meninos que faziam o papel de escravizados, eles começaram tinha uma árvore no meio do jardim, eles colocaram o bracinho lá e ficaram na posição de apanhar. E os meninos que faziam o papel de portugueses, com as mãozinhas vazias, porque eu não queria frisar essa parte, né? Eles começaram, vai trabalhar, e batendo com as mãozinhas vazias. Eu lembro que eu fiquei assim, em choque, eu parei, não consegui ler, porque eu falei, da onde vem? Da onde? Eles onde eles estão ouvindo essas histórias? Crianças tão pequenas. Então, a gente tem que ter, não tem outra palavra, é sensibilidade mesmo, ouvir as crianças, né? Quando a questão do desenho, do colorir, eles querem colorir tudo de rosa pele, a criança negra. Às vezes aí eu faço um desenho, vamos desenhar a professora hoje. A gente vai fazer o autorretrato, e aí meu rosto se parece com o quê? Nós vamos desenhando, e na hora de colorir, aquela surpresa, né? Que cor, né? Alguns vai lá e começa a colorir de rosa. E aí outro vai e colore de preto, de marrom, e aí aquela comparação. Ah, não vou colorir de preto não, fica feio. Eu falei, mas a tia Eliana é preta, eu não sou feia. Ah, não, tia, você é preta, mas você é bonita. Então, eles têm, assim, muita naturalidade. É nessas oportunidades que a gente tem, né, de levar para uma roda de conversa e de falar que o preto também é bonito, que o cabelo crespo também é bonito. Então, é escuta e inferências o tempo todo, né, com a educação infantil. Eu acho, assim, muito gostoso de trabalhar.